Será que quando seu primo pegou corona e não morreu foi milagre? Alerta! Esse vídeo pode mudar completamente a sua opinião sobre milagres. Olá, meu nome é Levi e hoje eu vou te dar provas científicas que milagres existem. Se essa é a sua primeira vez aqui, saiba que eu criei este canal para equipar você a defender a sua fé, a fé cristã. Então se inscreva para não perder os próximos episódios e para não ficar de fora. Será que quando a sua tia conseguiu criar 10 filhos ganhando R$200 por mês foi um milagre? Você quer saber a resposta dessa pergunta e de outras mais? Então vem comigo! A caneca de hoje é esta que fala assim: eu não sei por que vocês estão batendo palma, eu estou falando de vocês. Essa foi uma daquelas frases do pastor Paul Washer. Ele estava pregando a uma certa igreja e nessa igreja o pessoal começou a bater palma quando ele estava falando duramente a respeito do pecado e ele falou assim: eu não sei por que vocês estão batendo palma, eu estou falando de vocês. E nós aprendemos muito com esta mensagem. Às vezes nós batemos palma quando o erro é dos outros. Quando outras pessoas estão sendo repreendidas, nós batemos palma. Mas quando estamos falando dos nossos próprios erros, nós às vezes escondemos e nos calamos. Que nós venhamos a aprender a primeiramente lidar com os nossos problemas, os nossos erros. Será que quando a sua tia conseguiu criar 10 filhos ganhando R$200 por mês foi um milagre? Você provavelmente conhece pessoas assim, que acham que tudo é um milagre. Você já pensou que algo fosse milagre, mas não era? Olha, não choveu hoje, é milagre. O cheque não caiu hoje, é milagre. Tá nascendo uns fiapos de cabelo aqui na minha cabeça, é milagre. Às vezes chega até a ser engraçado, mas será que sabemos o que realmente é um milagre? E se milagres realmente existem, como é que você nunca viu um? Pois é, vamos definir o que é um milagre. Uma breve interrupção em nossa transmissão. Você perdeu o último episódio? Eu não acredito. No, God! No, God, please, no! 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 É só clicar aqui e você vai poder ficar por dentro do que eu já ensinei no último episódio. Continuando. Precisamos fazer um breve resumo do que aprendemos até agora. Até que aprendemos nessa temporada que a verdade existe e que pode ser conhecida. Qualquer negação da verdade assume que a verdade existe, de modo que a existência da verdade é inevitável. Uma dessas verdades é a existência e a natureza de Deus. Com base naquelas evidências que a gente já revisou na segunda temporada, os argumentos cosmológico, teleológico e moral, podemos saber ainda que haja uma dúvida justificável que existe um Deus teísta com certas características. Vimos que o Criador do Universo é autoexistente, atemporal, espacial, imaterial, ele é poderoso, ele é pessoal, ele é inteligente e 100% bom, pois ele é o padrão universal da moralidade. Deste modo, por meio da lógica, se o teísmo é verdadeiro, então todos os não-teísmos são falsos, pois duas ideias opostas não podem ambas serem verdadeiras. Já que Deus existe e que possui as características que já falamos anteriormente, características que incluem projeto, propósito, justiça e amor, então deveríamos esperar que ele revelasse mais de si mesmo e de seus propósitos para a nossa vida. Isso exigiria que ele se comunicasse conosco. É provável que uma das 3 maiores religiões teístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, contenha essa comunicação. Deus já se comunicou conosco por meio da criação e da consciência. Isso seria a revelação natural ou geral, o que nos dá ideias básicas sobre a sua existência, seu poder e suas exigências morais. Mas como Deus poderia revelar a si mesmo de modo que pudéssemos ter uma compreensão mais detalhada de qual seja o seu propósito para nós? Por que ele não poderia aparecer para cada um de nós? Ele poderia sim, mas isso interferiria em nosso livre-arbítrio. Se Deus não escolheu a poderosa opção de interagir face a face com todas as pessoas do planeta, então talvez tenha escolhido um método mais sutil de comunicação. De fato, até a Bíblia diz que Deus nem sempre é tão aberto quanto nós gostaríamos que ele fosse. Talvez Deus tenha se manifestado de alguma maneira a algum grupo seleto de pessoas nesses tantos séculos e o tenha inspirado a escrever aquilo que testemunhou e ouviu dele. A linguagem escrita é um meio preciso de comunicação que pode facilmente ser duplicado e passado adiante às gerações seguintes, mas ele também pode ser facilmente ignorado por aqueles que, por livre decisão, optam por não quererem ser incomodados por Deus.
Deste modo, um livro funcionaria como um meio de comunicação válido, mas não impositivo da parte de Deus. Mas qual livro? Deus se comunicou por meio do livro dos judeus, dos cristãos ou dos muçulmanos? Como podemos dizer qual livro, se é que existe algum, é realmente uma mensagem vinda de Deus? A resposta está no selo do rei. Nos dias anteriores à comunicação em massa, quando todas as mensagens endereçadas a locais distantes eram entregues em mão, um rei colocava o seu selo sobre essa mensagem como um sinal ao destinatário de que a mensagem era autêntica. Ela realmente viera do rei, não de uma outra pessoa fazendo-se passar pelo rei. É claro que para fazer esse sistema funcionar, o selo precisava ser incomum ou singular, facilmente reconhecível e precisava ter alguma coisa que só o rei possuísse. Deus poderia usar um sistema parecido para autenticar suas mensagens falando de maneira específica, usando os milagres. Os milagres são incomuns e singulares, facilmente reconhecíveis e somente Deus pode realizá-los. Até mesmo os céticos, ao exigirem um sinal de Deus, estão implicitamente admitindo que os milagres provariam sua existência. Mas vamos lá. O que é o milagre? O milagre é um ato especial de Deus que interrompe o curso normal da natureza. O ateu Anthony Flew definiu de maneira muito boa. O milagre é alguma coisa que jamais teria acontecido caso a natureza, como é, fosse deixada por si só. Deste modo, podemos dizer que as leis naturais descrevem o que acontece regularmente por meio de causas naturais. Já os milagres descrevem o que acontece raramente por meio de causas sobrenaturais. Por meio dos milagres, Deus poderia dizer ao mundo qual livro ou qual pessoa fala por ele. Deste modo, se Deus quisesse mandar uma mensagem por meio de Moisés, Elias, Jesus, Paulo, Maomé ou qualquer outro, ele poderia realizar milagres por meio dessa pessoa. Se Deus realmente trabalha dessa maneira, então um milagre confirma a mensagem e o sinal confirma o sermão. Ou, colocando-se de outra maneira, um milagre é um ato de Deus para confirmar a palavra de Deus por meio de um mensageiro de Deus. A pergunta é: Deus trabalha dessa maneira? O rei do universo usa tais sinais? Os milagres são possíveis? Nosso mundo secular diz que não. Como estamos prestes a ver, o mundo está plenamente enganado. Em uma viagem recente à Rússia para falar com educadores daquele país, o professor de seminário Ronald Nash teve um grande desafio. Ele queria falar para eles sobre Deus, mas sabia que não chegaria muito longe com eles a não ser que pudesse vencer essa antiga oposição ao teísmo daquele país. Por mais de 70 anos, os russos foram instruídos numa visão de mundo que excluía Deus logo do início. A religião oficial do Estado era o ateísmo, e a visão de mundo ateísta afirma que existe apenas um mundo natural e material. De acordo com os ateus, os milagres são impossíveis porque não existe um mundo sobrenatural. Acreditar de outra maneira é acreditar em conto de fadas. Nash começou o discurso dele apresentando para o público daquela plateia 2 caixas de papelão. Uma delas estava aberta e a outra estava fechada. E ele falou o seguinte: aqui está a diferença entre a visão de mundo minha e a de vocês. Vocês acreditam que o universo físico está fechado e que o universo é tudo o que existe e que não há nada fora dele. Agora, eu também acredito na existência de um universo físico, mas também acredito que o universo está aberto, que existe alguma coisa fora do universo, que é o que chamamos de Deus, e que Deus criou a caixa. Assim como eu posso colocar a mão dentro dessa caixa para manipular o seu conteúdo, Deus pode colocar a mão dele dentro do nosso universo e executar aquilo que nós chamamos de milagres. E resulta que essa foi uma ilustração muito impactante para todos aqueles que estavam lá, todos os russos. Parece que lâmpadas começaram a aparecer na mente dos educadores em toda a sala, e aqueles educadores que haviam assumido que a sua visão naturalista sempre estava correta, começaram a considerar uma alternativa. Nash ajudou eles a pensar que talvez a alternativa, o teísmo, tivesse melhores evidências do que o ateísmo. Como vimos antes, o teísmo realmente tem as melhores evidências. Sabemos que existe um Deus teísta, e uma vez que Deus existe, então o universo representado pela caixa fechada é falso. A caixa está aberta e foi criada por Deus. Assim, é possível para Deus intervir no mundo natural por meio dos milagres. De fato, os milagres não são apenas possíveis, os milagres são reais. Com relação à Bíblia,
Se Gênesis 1, versículo 1 é verdadeiro, no princípio Deus criou os céus e a terra, então é fácil acreditar em qualquer outro milagre citado na Bíblia. Agora, o Big Bang é uma evidência científica do primeiro milagre, a criação do universo a partir do nada. Não existem outras coisas surgindo no nosso universo a partir do nada. Isso foi algo que rompeu as leis que nós acreditamos serem científicas, que servem para nos mostrar aquilo que existe. Nada passa a existir a partir do nada. O universo passou a existir a partir do nada. Então vemos que isso foi um milagre. Agora, o Deus que criou todo o universo a partir do nada, será que ele pode abrir o Mar Vermelho? Deixe as suas dúvidas nos comentários. Se vocês querem que eu responda nos próximos episódios, escreva assim, dúvida em letras garrafais, maiúsculas, coloque 2 pontos e então a sua pergunta e eu estarei fazendo o melhor para poder responder as suas perguntas nos nossos próximos episódios. Será então que Deus pode fazer fogo descer do céu? Será que Deus pode manter um homem seguro dentro de um grande peixe por 3 dias? Será que Deus pode prever acontecimentos futuros com precisão, transformar água em vinho, curar doenças instantaneamente, ressuscitar os mortos? É claro que sim. Todos esses fatos miraculosos são tarefas simples para um ser infinitamente poderoso que criou o universo em primeiro lugar. Isso, porém, não significa necessariamente que Deus executou todos esses milagres bíblicos. Nós ainda vamos falar sobre isso depois. Significa simplesmente que ele poderia ter feito e que tais milagres são possíveis. À luz do fato de que vivemos em um universo teísta, excluir os milagres de antemão, como muitos ateus já fazem, é claramente ilegítimo. Então, por que tantas pessoas dizem hoje que os milagres não são possíveis ou que não se deve acreditar nos milagres? Como é possível que os céticos não acreditem em milagres quando todo o universo parece ser um maravilhoso milagre? Precisamos abordar essas questões antes de começarmos a investigar se Deus confirmou a verdade do judaísmo, do cristianismo ou do islamismo por meio de milagres, porque o maior milagre de todos, a criação do universo do nada, já aconteceu. Hey everybody, it's closing time. You don't gotta go home, but you can't stay here. No próximo episódio, a gente vai estar falando das objeções aos milagres. Nós vamos estar entrando nos detalhes sobre o que realmente é milagre, o que não é milagre, mas, em primeiro lugar, por que tem tanta gente que tem tanta objeção ao milagre e acham que isso realmente seria algo impossível? O que está por detrás de todas essas asserções e esses obstáculos para os milagres serem verdadeiros? Eu espero ver você por lá, não fique de fora e que Deus te abençoe.